Olá, estamos com mais um Endo Boutique Expert, hoje recebendo Paulo Opsblum. Tudo bem, Paulo? Obrigado, Nathalie, pela oportunidade, pelo convite. Uma honra estar aqui. Obrigada, a honra é nossa. Bom, nós sempre trazemos um livro, um pensamento para debater sobre, e hoje o livro é O Executivo Eficaz, de Peter Drucker. E o pensamento, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Paulo, o que você pensa a respeito dessa frase? Como você colocou, né, o Peter, e sendo o pai da administração moderna, essa frase ela é não só verdadeira, mas necessária, porque o futuro, né, os líderes do amanhã são quem está estudando hoje, começando a trabalhar, e é quem a gente normalmente não pensa. Então as políticas públicas de hoje em dia, elas não ajudam a juventude a protagonizar o futuro do Brasil. E esse é o maior problema. Então, voltando, é necessário que a gente olhe para essa frase, para essa citação, né, esse pensamento com muito mais ênfase em todos os setores da sociedade. Paulo, me fala o que é o projeto Protagonistas Jovens. Eu estou na frente, né, na presidência do Protagonistas do Brasil Jovens Líderes, que é uma célula segmentada do Protagonistas do Brasil, que é um grupo empresarial. Nisso, eu junto um grupo de jovens entre 15, 18 e 25 anos, para que a gente possa conectar eles com líderes atuais. Ou seja, a gente faz a conexão entre a liderança atual, tanto do setor público e do privado, com os líderes de amanhã. Então, você já trabalha nessa sucessão, você já trabalha no protagonismo do futuro agora e hoje. Então, nisso, de a gente trazer esses jovens para ter e estabelecer esse diálogo, a gente consegue desenvolver um futuro melhor. Legal. Gente, o Paulo, ele é presidente do Protagonistas Jovens, certo? Isso. E como ele mesmo disse, são jovens de 15 a 25 anos. Você, à frente desse projeto, o que você tem percebido com esses jovens? Realmente eles querem, a maioria quer fazer parte de algo já? Ou ainda não pensou no futuro? O que você traz desse sentimento? A gente tem um cenário muito de mudança em relação à rede social e inteligência artificial. Tem muitas influências do algoritmo, que eu acho que é um tema que a gente vai debater mais a fundo depois. Mas atualmente, os jovens que estão nesse grupo são jovens que têm um propósito de contribuir com algo muito, muito, muito maior do que a de si mesmo. Mas no cenário atual, em grande escala, é que jovens hoje em dia não quer correr atrás das oportunidades que tem, ou inovar. Você acredita que essa geração ainda não percebeu sobre o protagonismo, ainda não percebeu que não tem um propósito? Você acha que é esse o ponto? Existe muito, eu acho, de duas coisas. A gente fala do propósito em si, que cada um tem que aprender a pensar muito além de si, para que não se corra atrás do retorno imediato, que seria mais visto como dinheiro, a fama, o que seja, mas correr atrás e desenvolver através de um propósito, através de uma contribuição muito maior além de si, que não espere nada em retorno imediato. Então, quando a gente trabalha, quando a gente vê hoje em dia as redes sociais, o algoritmo, a dopamina instantânea, é uma situação em que o retorno tem que ser agora, tem que ser visto, você não tem que sofrer, mas pelo contrário, o que você vai plantar, existe uma colheita. Mas você tem que plantar hoje, você tem que fazer isso hoje, você não pode demorar. Também entra no segundo ponto, que é o hoje. Então, eu acredito que os jovens, hoje em dia, eles estão deixando tudo para amanhã, que não pode. Muitos falam que os jovens têm muito tempo, que eles são novos. Mas, na realidade, os jovens eles têm que começar a plantar agora, colher amanhã. Então, a oportunidade que a gente tem é no hoje. E onde você acha que começa isso? Começa dentro do próprio jovem, com os pais, na escola? Onde você acha que isso deve começar? É um conjunto? E com que idade? É uma boa pergunta, porque você precisa começar através de uma comunidade, de estar diante das pessoas, das influências certas. Isso inclui um conteúdo que você consome digitalmente. Então, escolha quem vai estar ao redor de você.
Isso é citação famosa, que você é quem está em volta de você, né? 5 pessoas. Existe o pensamento bíblico que em Salmos 27:17 diz: como ferro afia ferro, um afia os outros. Então a primeira coisa é escolher as suas influências. Quem vai estar em volta de você, quem vai te liderar e te inspirar. E a segunda coisa, em relação à idade, isso é muito individual. E o seu protagonismo ele pode se manifestar de diversas formas. Mas uma coisa é certeza, se você estiver nos ambientes certos, com as pessoas certas, não tem como dar errado. Acredito que tenham jovens pensando agora, puxa, mas eu não tenho as entradas, os acessos que o Paulo tem, ou que os protagonistas jovens têm. E o Paulo deu uma dica excelente aqui. Isso começa dentro de você e começa com quem você segue nas redes sociais, com os hábitos que você escolhe praticar no dia a dia. Então, realmente, depende de você, né? Você vai construir mesmo isso. E aí, no final do dia, você acredita que isso está criando um futuro para si mesmo, para os próprios jovens, ou como isso conecta com o fora, com o exterior, com as outras pessoas, com a sociedade como um todo? De trazer um protagonismo social, que é um dos braços nossos, né? Dentro dos nossos pilares, a gente tem um mentorship, experiences, mas o nosso maior pilar, o nosso propósito, que é protagonizar o futuro do Brasil, protagonizar a liderança jovem, que não tenha limites, e ter esse conteúdo disponível para todo mundo, os nossos pilares. E todo o nosso trabalho como jovens é entender o nosso impacto. Que nosso impacto, independente do alcance, ele sempre haverá. E o importante é entender com a nossa ação como um coletivo. Então não é porque você é um C-level ou qualquer outra posição que você não tem um impacto. Mas entender que o conjunto dessas ações que ela pode transformar em algo muito maior. E eu acho também importante entender e se conscientizar da questão do conteúdo. Isso até volta na última pergunta, que quanto mais você consome, mais você é influenciado. Tanto que eu não sei se é interessante, mas eu vou falar que é uma estratégia geopolítica. Pode falar. Do conteúdo. Tanto que hoje em dia, a entrega do conteúdo ela virou uma estratégia geopolítica. Se você analisar o que a China, através do TikTok, né, ByteDance, está entregando à juventude em relação à posição, ou à geolocalização, é diferente em relação às suas ambições. Por exemplo, no Ocidente, né, Estados Unidos, Europa, aqui no Brasil, o conteúdo para a criança, para o adolescente jovem, é o quê? É brincadeira, é playful. Agora, se você for analisar esse mesmo demográfico na China, é só conteúdo educacional, lá você não pode, tem limite, né, em horário de videogame, então existe toda essa estratégia em relação à influência. Então essa é uma das importâncias de a gente entender como jovem de impacto. A gente entender que tudo que a gente faz, tudo que a gente consome tem uma influência e importância de a gente conscientizar disso para gerar algum impacto na sociedade. Sim. Isso é muito importante que ele está falando. A gente sabe que aqui no Brasil tem algumas coisas que não tem para os jovens, como, por exemplo, ensinar sobre finanças, controle emocional. Em países desenvolvidos, isso já desde criancinha, assim, crianças como meu filho Luca, de 8 anos, já aprendem sobre isso, até antes. Existe uma palavra em inglês que não tem uma tradução certa em português, mas que eu gosto muito de trazer essa reflexão, é accountability. O accountability é basicamente você se responsabilizar pelos seus atos. Então, é diferente de eu pensar, imagina um menino indo para a escola com uma mochila, o livro dentro, ele está andando, o livro caiu. Ele olha, esse livro caiu. Esse é um pensamento sem accountability. Com accountability, eu derrubei o livro. Então o livro ele não tem vida, ele não caiu sozinho, ele deixou a mochila aberta e ele derrubou o livro. Então é sobre isso, é sobre você ensinar logo cedo as responsabilidades que os jovens e futuros dirigentes, enfim,
tem que ter dos seus atos, e eu acredito que começa nisso, certo? Você tem esse tipo de abordagem? O que dentro dos protagonistas jovens existe para capacitar e para evoluir algo que já é essência de quem quer participar? A questão da mentalidade empreendedora que não funciona sem o accountability, especialmente aqui no Brasil, que empreender é muito difícil. Então a gente vê dois aspectos. Ou você fica sentado, ou você executa. Então eu acho que uma das lições, né, que a gente tenta transferir aqui do Protagonistas Jovens é que o futuro é seu, o protagonismo é seu, não é de outros. Não adianta você depender de outros para executar. Então, mas às vezes existe um medo natural. Existe uma vergonha, que eu também às vezes sinto quando eu faço algum evento, vou para frente, mas é uma que você tem que enfrentar. Então, eu acho que essa é uma das questões de você ser e executar. Você tem que correr atrás e entender que vai dar errado. Muitas vezes vai, às vezes não vai vai dar errado no site, no evento, às vezes alguém não vai aparecer, às vezes vai aparecer até demais. Mas essa é a questão de você enfrentar e executar. Porque deixar isso, né, muito no papel, isso é falta de execução, isso é falta de ir para frente, isso é falta de protagonismo. Então é botar isso para frente para você e tocar. E eu acredito que isso se relaciona com o que você falou anteriormente. A dopamina barata, ela te dá aquela sensação gostosa, de conforto, e você, a criança ou o jovem, acaba não aprendendo a lidar com frustrações, com essa sensação de repente, pressão, e acaba se acomodando mesmo na prática. Vou dar um exemplo. Tinha gravação hoje, ontem, estava me sentindo uma pressão, uma ansiedade, e muitas vezes nós pensamos também, puxa, como eu queria ficar sem responsabilidades, às vezes, em casa. Isso acaba passando na nossa cabeça. Mas você citou a Bíblia, eu vou citar também, como fala na Bíblia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No raiar do dia, quando eu vi assim, a luz do dia, já me deu aquela vontade de fazer, de pôr a mão na massa, de produzir. Então, toda aquela ansiedade que às vezes vem, a gente é ser humano, foi embora. Então, eu acredito que é realmente ter essa mentalidade que o Paulo falou, de vou fazer, vou pôr a mão na massa, não vou esperar pelo outro. Então, me fala um pouco mais agora dos próximos eventos, o que o Protagonistas Jovens pensa para o ano de 2026? Um ano que, querendo ou não, já começou e a gente já está muito na frente. Eu acho que essa é uma das questões. Aliás, até pegar aqui um gancho. Muita gente fala que o ano começa depois do carnaval. Mas isso é uma das questões que não dá. Você já tem que começar antes que todo mundo. Tem que trabalhar de domingo. Então essa questão também de uma coisa da mentalidade empreendedora que a gente tenta transferir, que o trabalho nunca vai parar. Que não adianta ter separação, work-life. Não, o projeto é seu, a mentalidade é sua. Vai com tudo. Mas em relação aos protagonistas, a gente tem uma agenda super completa, mas a gente foca na questão da transferência de diálogo. A diálogo que o jovem está sentado junto com a liderança. Então são diversos eventos, a gente sempre tem um evento por mês, com alguma liderança do setor público ou do setor privado. Você me fala alguns insights importantes que você trouxe desses últimos encontros com essas lideranças. Compartilha um pouco com a gente. Que tipo de insight você tira? Que tipo de ideia vem? Né, isso que ela fala, poxa, olha como isso abriu meus olhos, meus horizontes. A gente começou a nossa primeira agenda de 2026 com o prefeito Ricardo Nunes. Ele nos recebeu lá em seu gabinete, na prefeitura. Mas o meu maior insight foi mais uma questão de autorreflexão, ou a metacognition. Bem quando ele me perguntou, Paulo, todos os jovens, o que você faria se você estivesse no meu lugar? Primeiro, é a questão, como é que eu falo isso com o prefeito, né? E entender não só o trabalho dele, mas como criticar, mas como dialogar e fazer toda essa navegação. E sempre, nunca simplificar as coisas. O ser humano ele tem a tendência de trazer tudo simplificado, que é mais fácil de entender. Mas a vida não é assim.
ela é muito complexa. Tanto a governança, a gestão, o empreendedorismo, tudo que se faz. Então você entender antes de julgar, e quando for julgar, você faz uma discussão, uma análise muito crítica que vai ser bom para os dois lados. E aí você aprende. Já passou pela sua cabeça trabalhar com carteira assinada? O que você pensa a respeito disso? Eu estava ouvindo você falar muito de protagonismo, de empreendedorismo, e quem tem essa veia muito forte não consegue se encaixar nesses critérios, né? Porque acaba cortando um pouco suas asas. O que você pensa a respeito disso? Quando a gente fala também de CLT, um trabalho mais formal, ele não se restringe quando você for aplicar a mentalidade empreendedora em tudo que você faz. Então, a gente vai ter muitos futuros médicos, advogados, mais trabalhos mais tradicionais. E o que você aprende a como tocar, a como gerir, ele também vai quando você for um trabalho CLT. Mas para mim, quando eu for incorporar, é a questão de você debater entre a estabilidade. Acho que é muito associado a isso, né? Você ser CLT. Porque quando você vai empreender, você vai para o desconhecido. Pode dar muito errado, mas pode dar muito certo. Então é questão de você escolher um risco. Eu gosto muito desse risco, eu gosto muito de viver com isso, de empreender, de ir para frente, mesmo que pode não dar tão certo em um aspecto, mas no outro a gente aprende e vai dar melhor do que a gente imaginou. Sim. Eu queria saber também a sua visão com inteligência artificial. A gente vai entrar nesse assunto. É inevitável não falar de inteligência artificial com um jovem. A gente acaba associando inteligência artificial aos jovens. Você acredita que sim, está na mão dos jovens essa nova era? O que você entende por isso? Você já está inserido na inteligência artificial? Eu que o meu pai, ele trabalha com inteligência artificial, então nesse ambiente familiar, eu sempre estou ouvindo disso há muito tempo. Existe também muito tabu em relação à inteligência artificial, sendo que tudo é IA, mas às vezes é nada, às vezes é automação. Tanto que inteligência artificial a gente já tem há décadas, a gente tem há décadas a IA, o nosso envolvimento, e a gente nunca associou. Agora que veio a generativa, que inseriu. Agora qual que vai ser o seu impacto? Porque ele vai vir com muito mais potência, a distorção de tempo vai mudar muito, o seu impacto vai ser muito grande, porque todo mundo tem acesso ao mais conhecido como ChatGPT, Gemini, Claude. Que isso impacta com os jovens é mais no ambiente educacional, acadêmico. Eu vejo muito da padronização da ideia. Quando alguém pedir uma redação ou uma produção de conteúdo, acaba sendo o mesmo. Muitos docentes, eles pedem para o aluno, vários alunos, uma diferença ali ou outro, mas a ideia é a mesma. Então o que a gente precisa é utilizar a IA como recurso e não o substituir, não deixar ele substituir o ser humano. O que como eu implemento isso no protagonistas jovens, essas operações com automação. Ou tarefas muito repetitivas, que precisam, que vale colocar a inteligência artificial, como convite de evento, às vezes algumas que tá ali, mas quando a gente trata de ser humano, a gente faz esse contato, esse networking, a ponte, como é que você vai colocar uma generativa? E tirar a própria essência do ser humano, que é o diálogo. Então essa é a questão. Sim. E eu queria ouvir também a sua percepção sobre idade. Então, alguns médicos falam que tem que dar ou inserir celular, enfim, tecnologia em crianças que tenham mais de 12 anos. Você acredita que é tarde? Porque se todos devam estar treinados para uso de tecnologia, inteligência artificial, você como jovem, o que você acha dessa idade, desse limite? Qual a sua percepção? É muito difícil que hoje em dia todo mundo tem, né? A cada ano você ganha celular, há 10, 9 anos, 8 anos. Então como é que você vai ficar, às vezes, sem esse recurso, né, de comunicação? E como é que você vai, se todos os seus amigos estão usando o celular? Mas é uma questão difícil, porque você vai dar o mundo
o acesso do mundo para eles. Às vezes você não deixa ele ir para esse lugar, mas no celular ele consegue. Então, é inevitável que você dê o celular para criança, para adolescente. Mas como é que você vai dar isso de forma responsável? Como é que você vai implementar os recursos? E aí entra a regulação. Você precisa de cada vez mais e mais regulação e, enfim, a gente tem que pressionar o poder regulatório para trazer essa regulação muito mais forte, para proteger nossos dados, mas também aos pais. E os pais, hoje em dia, precisam usar todos os recursos possíveis para monitorar. Porque não adianta, às vezes, você falar, vou dar privacidade para minha criança. Mas aí, se eu der privacidade, aí pode acontecer uma coisa muito pior. Então, você precisa dessa regulação e entender, mas também fazer esse equilíbrio. Perfeito. E você pensa no futuro estar em que papel? O que você pensa fazer no futuro? É uma boa pergunta. Eu vou cursar Direito, estou cursando Direito, e eu quero trabalhar com seres humanos, com o diálogo, com a liderança. Então, continuar esse projeto do Protagonistas, que é um projeto que vai durar a minha vida inteira, né? É um projeto que eu tenho muito. Mas sempre fazer essa ponte dos setores da sociedade, construir um futuro melhor para o nosso país. Legal. E vou deixar você à vontade para falar suas palavras finais, o que você quiser falar, fica à vontade. Bom, foi uma honra, né, estar aqui, poder colaborar e que entender que o futuro do nosso país e de nós mesmos é a gente, é agora. Nós jovens que tem que agir no hoje, não é amanhã, porque amanhã a gente colhe, hoje a gente planta. Então vamos trabalhar muito agora para que amanhã a gente possa protagonizar o futuro do Brasil. No caso hoje, né? Seguir todo o trabalho vai começar hoje. Perfeito. Obrigada, Paulo. Foi um prazer. Agradeço. Muito obrigado.